em nome da direção da Associação dos Arqueólogos Portugueses, é com muito prazer que vos dou as boas-vindas a este encontro de diálogos entre investigadores portugueses e galegos, tanto que é promovido pela Cátedra de Estudos Galegos da Faculdade de Letras de Lisboa e pelo Centro em Cultura Galega, do Conselho de Cultura Galega, e, portanto, temos muito prazer em aceder ao pedido que nos foi feito para a realização deste encontro, aqui neste espaço que é um espaço muito emblemático para a arqueologia portuguesa, e gostava de dar a palavra para a professora Maria professora Cidade, que vai a responsável pela realização deste encontro e portanto, quem passo a palavra. Obrigada, boa tarde a todos. Neste día 13 de maio de 2024, no Museo Arqueolóxico do Carmo, celebramos Días Galegos de Arqueoloxía, un espazo verdadeiramente privilexiado, grazas á generosidade da Asociación dos Arqueólogos Portugueses, por xa representar a nós, o director, que é un deputado especialista en prehistoria. E a ele agradecemos vivamente a disponibilidade e a presenza hoxe. Comezamos entón o diálogo. O meu papel é un papel, espero, o máis diminuto posible. Creo que poderíamos iniciar a conversa con unha reflexión sobre o que significa ser arqueólogo en un espazo tan singular como Galicia, con esa tradición que ten a arqueoloxía no século XIX e particularmente no período do Xerzonos, esa alianza entre a arqueoloxía e a identidade problemática, se pensamos, por exemplo, na cuestión céltica e outros aspectos semellantes, encontrarse como que acontece no arqueólogo en Portugal con ese legado totalmente diferente, non menos pesado. Ben, bueno, non sei se é tan diferente no ámbito, por lo menos no ámbito do norte da península, o este espazo que nos ocupa a Marcos Galegos e que hoxe ocupa a Universidade de Miño, pero sí é certo que no inicio do que se coñece como unha arqueoloxía máis científica, a partir da nova e de principios do século XX, todo que o ámbito da arqueoloxía, da historia, no ámbito inicialmente dos finais do Renacimento, despois pasará con nós e tamén coa creación do Instituto de Estudos Galegos para o Sarmiento. A realidade da arqueoloxía xogou un papel moi importante en todo o que foi a construcción identitaria na busca dun nacionalismo que desde o primeiro momento se relacionou con o mundo céltico. Entón, de feito, houve unha construcción, unha realidade histórica a partir fundamentalmente de todos os traballos que se venían facendo na arqueohistoria, todo que a excavación por parte de Villas e de arqueolación no ámbito dos gastos da Idade do Ferro, que en parte tivo moito tamén que ver coa sociedade de pensamento que naquele momento tamén surde e de feito participa moitos dos investigadores na altura estaban analizando esta construcción. A partir de aí, o certo é que no ámbito fundamentalmente da Universidade de Santiago de Compostela e tamén dos estudos galegos, creouse un ámbito formativo, pero tamén de intervencións moi asociadas a esta construcción identitaria
nos inicios do nacionalismo e tamén da construción dunha realidade nacional católica, non? Que sería un pouco o ámbito que había naquele momento. En Galicia, o Instituto de Estudos Galegos naquele momento realmente non ten unha duración larga, que despois, a partir de aí, serase o que é o Centro de Estudos Galegos do Sarmiento, que pasou a mans do CSIC, do Consello Superior de Investigacións Científicas, nunha colaboración que despois coa Xunta da Galiza, pero digamos que son herdeiros dunha realidade que surge antes da Guerra Civil, nos anos 30, o feito desaparece naquel momento, esa realidade. Entón, creo que é un ámbito académico que marcou moito as relacións posteriores naquele momento. E se calhar não é tão distinto assim daquilo que se passa em Portugal, porque também houve sempre uma preocupação com distintas cores, distintas matizes, mas uma preocupação por estudos que mostrassem também a singularidade de Portugal no contexto da Península Ibérica. Também passa muito por aí, tanto a questão da proto-história, de toda a construção, digamos, lusitanas, é uma origem, sempre existiu isto, não é? Tentar colocar uma origem o mais antiga possível de uma individualidade deste território que hoje é português. Tanto isso relativamente à proto-história, como também relativamente à época romana, não é? Da província da Lusitânia, tentar de alguma maneira fazer coincidir estas individualidades do oeste peninsular. Portanto, acho que a arqueologia portuguesa também foi muito marcada por esse desejo de singularidade, de servir ao fim e ao cabo, como a história do resto, de marcar a individualidade de Portugal face ao seu vizinho, a Espanha, não é? Claro, com matizes muito diferentes, relacionadas também, a Rebeca estava a falar de 1937, com matizes diferentes consoante também o regime político em Portugal, como o resto da Espanha, não é? A partir da ditadura em Portugal, com outro tipo de contornos, com outro tipo de discurso, sempre até com certo, marcando mais fortemente essa divisão, esse quase antagonismo face à Espanha, não é? Nessa linha. E enfim, portanto, eu acho que também pegando um pouco, é interessante, também há uma série de trabalhos relacionados com a origem da própria monarquia portuguesa, portanto, o Urique, por exemplo, a escavação do Castro da Cola, portanto, fazer essa ligação entre a Batalha do Urique, que é a batalha, o mito do Urique, a Batalha do Urique, seria essa fundação da própria monarquia portuguesa, portanto, de alguma maneira, tentar dar também um caráter sagrado à monarquia portuguesa, não é? Que nasce numa luta contra vários direitos humanos, e também a arqueologia participou nessa construção, não é? Em torno do Urique e da própria singularidade da monarquia portuguesa. E, portanto, muito marcada dessa forma. Depois também a questão das colónias, não é? No caso português, isso é muita, essa tentativa, sobretudo a partir de certa altura, a partir da Segunda Guerra Mundial, essa tentativa de explicar, digamos, que a colonização portuguesa para explicar a própria manutenção das colónias. E, portanto, eu diria que nós, arqueólogos no pós-25 de Abril, já da democracia, acabamos por ter todo esse historial, não é? De construção, que tem muito a ver com isto que estamos aqui a falar, portanto, essa individualidade, e depois mais proximamente por essa historiografia e arqueologia nacionalista e fortemente marcada pelo regime ditatorial. Sí, esta última parte que comentaba André, non foi ese caso no ámbito da Galiza, porque non houve unha preocupación de estudar todo o que sería arqueoloxía do colonialismo, etc. De feito, eu creo que iso marcou moito, por exemplo, o ámbito académico que no Escapo galego. De feito, non hai ninguna universidade galega na que se impartan asignaturas como pode ser a arqueoloxía medieval ou a arqueoloxía moderna, cosa que sí hai
aqui em Portugal, na Universidade do Minho, que é o que mais conheço diretamente, há uma assinatura de arqueologia medieval que não se imparte, por exemplo, na Galicia, que sí que esteve moi condicionada desde o ámbito da prehistoria e do ámbito da prehistoria do mundo clásico, do mundo romano, fundamentalmente, que ven en parte por ese sustrato previo que ten que ver con esa construcción, a creación de un ámbito académico muy relacionado con a resolución de esa identidade nacionalista, non? Moi asociado ao araico, no expreso. E, sin embargo, a día de hoxe, que se están a traballar en outros ámbitos como a arqueoloxía medieval, a Idade Media, con traballos moi importantes, ou incluso da época moderna, no ámbito das fortificacións, sigue sin haber un ámbito formativo dentro da arqueoloxia histórica. Mas aqui também, ou seja, só a seguir ao 25 de Abril, é que há um impulso também na arqueologia medieval. E aí, com casos, com alguns projetos interessantes, o caso talvez mais importante é o Mercur, portanto, o campo arqueológico de Mercur, porque também tem a ver com a desconstrução de um tipo de arqueologia, de um tipo de historiografia, e até mais de historiografia, relacionado com a posição cristão-muçulmana. Portanto, o nacionalismo do Estado Novo assentava também muito, era uma mensagem que se procurava passar da construção de Portugal que se fazia face ao Islão, portanto, o Islão como não pertencendo a Portugal, como não fazendo parte dessa. Passava sobre isso de forma muito aberta, não fazendo parte da tradição. Quase a história de Portugal apresentando como uma grande cruzada, que tinha começado no início, na própria fundação, e que depois continuava no âmbito da expansão alemã. E de facto, só assim ao 25 de Abril é que se pega nessa arqueologia. Aqui no sul de Portugal isso tem muita importância, muita força, o centro e sul de Portugal, que é realmente a arqueologia da ocupação islâmica, no território português. E isso, a partir de Mercur, teve realmente importância, porque veio, efetivamente, desconstruir essa ideia de uma fundação mítica, de um Portugal exclusivamente cristão, unitário, não é? Que era aquilo que se procurava, promover, e sublinhando precisamente a importância desse contributo, dessa presença secular de comunidades islâmicas no território português. Portanto, também teve muita força nos anos pós-25 de Abril, portanto, a finais dos anos 70, mas quer dizer, eu diria que a arqueologia moderna também é muito mais tardia, também é muito mais recente, também não tem lugar ainda nas academias, assim de forma geral, não é? A arqueologia medieval sempre está perfeitamente implantada, e que a todas as universidades, de alguma maneira, ela é trabalhada. A arqueologia época moderna menos, é algo que se está a construir. Y realmente ambos trabajan en la arqueología histórica, particularmente en los periodos de la Edad Media y la época moderna. Falemos un pouco da especificidade do uso campo, como vedes, como se pode contrastar este ámbito de arqueologia. Realmente eu acho que tudo isso é uma tradição de arqueologia muito ligada à história, é muito clássico, não é? E a própria história é muito clássico. E isso manteve-se, portanto, eu acho que o Hospital de Mar é relativamente similar até aos anos 70 e até mais adiante. Realmente pensava-se um pouco que a arqueologia do período, uma certa modernização da arqueologia, porque se pensava que uma arqueologia de um período em que já existia documentação era uma arqueologia desnecessária. Não era necessário fazer arqueologia de períodos para os quais se dispõe de abundante documentação, como enfim, sucesso, sobretudo a partir da Idade Média, a constituição dos reinos medievais e tudo isso. E, portanto, não era necessário, não era digamos, uma matéria que interessasse. E que justamente aquilo que defendemos, penso eu, é que a arqueologia deste período fornece informação distinta, perspectivas de análise, campos de estudo e também uma relação com a história distinta com o passado.
relação com o passado, distinta daquela que fornece a história, o conhecimento do passado a partir da documentação. E por isso, diria eu que é um pouco a nossa bandeira, não é? De defesa desta arqueologia, precisamente por esses contributos que conseguimos dar distintos daqueles que a documentação dá, não é? Não sei se é a tua... Sí, efectivamente, eu acho que esse é um aspecto importante, é decir, como a arqueologia aporta uma visão diferente a que pode apostar o trabalho a partir das fontes documentais, incluso da propia filologia, dos estudos que se veñen desenvolvendo desde a historia da arte, enquanto estuda a arquitectura, etc. A arqueologia é unha complementaridade que, por exemplo, non temos nos textos. No noso ámbito, no ámbito especificamente galego, que eu acho que podría ser extensível ao resto do ámbito portugués, perdón, español, temos, digamos, varias tradiciones importantes na Galicia. Unha ten a ver con toda a construcción do relato a partir do campesinismo, que é outra porta, por exemplo, nós traballamos nos grupos de investigación no que eu estive no seu momento na Galiza, traballamos no ámbito de comprender todas as estructuras que durante a Alta Idade Media están transformando a paisas, non? Pues de todo o que son as terrazas, o parcelario que hai naquele momento e que está asociado a un documento moi importante que temos para a zona noroeste, que é o parroquial en Surot, que nos fala da existencia de toda unha serie de iglesias naquele momento que está na base do que despois sería a estrutura administrativa do territorio. Há un momento que empezamos a cruzarse a información das fontes con toda unha serie de novos argumentos arqueolóxicos que están sendo identificados a partir fundamentalmente dos anos 90, da década de 1990, asociado a un proceso constructivo de grandes obras públicas. Pois todo o que son as autopistas, o gasoducto, o oleoducto, grandes obras lineais que cruzaron Galicia e que aportaron unha materialidade que a ese momento non era conhecida. Entón, que nos permitiu, digamos que, rechear unha información que era un pouco diferente a que nos contaban as crónicas ou a que teñamos asociadas a partir dos templos, das iglesias, fundamentalmente. Entón, sobre todo desde a década dos 90, de 1990, contado tamén cos traballos que fixeron historiadores como Benito Portela ou Carmen Magallanes, pudimos aportar unha información diferente, que recheaba os ojos, que nos deixaba esta arqueoloxía que a ese momento falaba un pouco da historia do poder, asociada ao mundo tanto o poder eclesiástico como o poder monástico ou nobiliario. Entón, a partir daí empezamos a traballar nun ámbito diferente que a ese momento non había. Coincide tamén co desenvolvemento na Península Ibérica do que sería a arqueoloxía de arquitectura, que vai a fornecer unha ferramenta que até ese momento non tiñamos. Normalmente os arqueólogos traballamos co que estaba por debaixo da gota cero, do chan, dos solos, e nos permitiu adoptar novas ferramentas para o estudo de elementos da cultura material inmoble que até esa altura eran fundamentalmente ámbito de estudo da arquitectura e da historia da arte. Entramos tamén nun novo campo que nos permitiu, no caso de Galicia, por exemplo, identificar moitas das arquitecturas que mencionaba este parroquial de Surot, que até ese momento digamos que non podíamos interrelacionar con as fontes. E ese foi outro ámbito tamén moi importante. A día de hoxe, por iso digo que é importante este punto, a pesar de que hai un campo moi interesante, non solamente no ámbito da investigación desde a academia, sino tamén da investigación aplicada, siguen sin contarse en ninguna das tres universidades galegas como arqueoloxía gallega, o cal é bastante
problemático, a pesar de que se están facendo moitas tesis neste momento de arqueoloxía medieval, do campesinado, de fortificacións, do mundo feminino, do ámbito tamén da arqueoloxía funeraria, etc. Entón, nese ámbito non estamos, digamos, na idea moderna que moito menos e ainda moi vinculada ás estructuras de poder, por exemplo, todo o que ten que ver con a arquitectura militar asociada pues, a períodos de guerra moderna, como a propia restauración, pero seguimos, si que eso tamén no ámbito académico, por exemplo, máis algo de elaboración de tesis ou de traballos. Aqui houve contributo também importante que foi o da reabilitação urbana, ou seja, além dessas três obras, a reabilitação urbana nas cidades, as transformações nas cidades, permitiram-nos conhecer, nomeadamente a época moderna, também medieval, mas a época moderna de forma muito clara. Portanto, foi uma grande, eu acho que houve uma necessidade, de alguma maneira, de dar resposta a isso que aparecia nessas várias intervenções. E só dizer que eu acho que, de facto, o período automedieval isso é evidente, também que em Portugal há esse caminho, se faz esse caminho. Para a arqueologia islâmica, também muito importante, porque havia muita narrativa de um lado, não é? E, portanto, digamos que ter informação de outro tipo sobre aquela época foi essencial. Mas eu, acima de tudo, destacaria, e para a época moderna isso é claríssimo, para as outras também, a possibilidade de, efetivamente, termos contextos de comunidades não privilegiadas. Eu acho que esse é o... Ou seja, toda a documentação, até para avançar, é moderna, contemporânea, mas enfim, é uma documentação que reflete fundamentalmente um discurso de uma elite, não é? E muitas das vezes, para certas épocas, para certas temáticas, aquilo que nós dizemos é linguística, portanto, é documentação e nada para contar uma história, não é? E, portanto, aquilo que a arqueologia neste período permite é essa aproximação às comunidades, ao comum, à grande maioria das pessoas, não é? E eu acho que esse é que é o grande contributo, essa é que é a grande possibilidade que nos abre esta arqueologia destes períodos. Enfim, é isso, legalmente. Interesante neste sentido, por exemplo, quando estamos a trabalhar o tema dos ocalcos, há uma investigadora na Galicia que é Paula Peixeiros, dentro do equipo de investigación que tiene a Universidade do Minho Altes, e a arqueoloxía da paisaxe, que fixeron trabajos sistemáticos en todo o territorio, cortando as terrazas de cultivo, non? E dá como 4 fases moito importantes de construción que coinciden datadas por diferentes métodos de analización, componentes de a biblioteca autêntica estimulada, a un momento que entre o século V e o século VI se están a producir esas terrazas. Outro que é un momento importante tamén entre o IX e o século IX e o século X. Logo o século XIII e logo o XVIII. E logo hai pequenas variacións, non? Pero coinciden con, por exemplo, con algúns constructivos que nos estamos identificando tamén na arquitectura eclesiástica, non? Entonces, hai unha interacción entre toda a construcción da paisaxe nese momento e as transformacións que se producen asociadas a necesidades de cultivo, nova introducción de cultivos, etc., que logo levamos excedentes á construcción destas iglesias, non? Ou destes mosteiros. E coincide tamén con uns constructivos importantes dentro dos mosteiros, dos ámbitos fundamentalmente rivais que nos estamos identificando tamén. Entón, eso que comentaba ao principio Andrea, a interacción entre as fontes, o que vemos na construcción da paisaxe e o que nos está mostrando a arquitectura, que tamén fala desa cotidianidade. Por exemplo, para a Idade Media, a maior parte dos espazos que identificamos nestes territorios están feitos con construcciones con materiais perdedeuros ou con zócalos de pedra, etc. Sin embargo, es unha iglesia
construida con unha pedra, con grandes fotos, es decir, os esforzos que parece que están habendo neste momento se invisten por unha parte nunha construcción do territorio que é necesario para producir o cereal, por exemplo, que comían, pero ao mesmo tempo os estudantes están colocando na construcción dunha igrexa que obviamente o que aglutina, nese caso, a comunidade, non? Entón, hai un interesante o cruzamento de todos estas produtos. Sim. Ou seja, não há antagonismo entre as fontes, nem há supremacia de umas sobre as outras. Às vezes, no mundo da investigação, há esses equívocos. Não há supremacia da documentação escrita sobre a arqueológica e da arqueológica sobre a documentação escrita. São fontes distintas, entre outras, que permitem reconstituir o passado. Eu só dou um exemplo, para apanhar um pouco o que diz o Becker, de como, e nas áreas que me interessam, que trabalham muito a época da expansão, os efeitos da expansão, e também os próprios fenómenos da implantação colonial, mas um tema que se vê aqui em Portugal e que podia ser mais investigado, mas que é, em todo caso, uma matéria que é claramente a arqueologia da sobre o tributo, é perceber precisamente esses efeitos da expansão do colonial, da colonização, no cotidiano das comunidades. Ou seja, sabemos como as elites passam a comprar objetos de todo o mundo e utilizam os objetos de todo o mundo até para criar a sua própria corte, digamos assim, o próprio monarquia o faz. Portanto, de alguma maneira, esse domínio do conhecimento, esse domínio do espírito renascentista, de relacionar e com isso, de alguma maneira, enobrecer as diversas casas setoriais, eclesiásticas, mas do ponto de vista da arqueologia é interessante perceber a penetração destes produtos externos, não é? E da própria intensificação do comércio no dia-a-dia das comunidades. Não é? E isso vai desde os objetos que vêm de fora, os objetos externos, tudo isso, mas vai, por exemplo, da implantação, da penetração, por exemplo, do milho americano, ou do peru, o animal, não é? Portanto, de alguma maneira, essa presença, essa modificação da vida das comunidades populares, que se vai fazendo ao longo da época moderna, claro, com diferenças regionais, com diferenças sociais, bem entendidas, é óbvio, mas que se conseguimos percepcionar através da arqueologia de uma forma mais, parece que é mais capaz, digamos assim. Claro que não existem fontes escritas que tratem disso, mas acho que a medida da entrada verdadeiramente da globalização, não é? Dessa entrada, nesse período, a arqueologia pode realmente dar respostas muito importantes através desta arqueologia histórica. Diria que em Portugal, em Portugal, será geral a Península, temos dois problemas. Aquilo que já falámos, ou seja, de não formarmos, não temos criado uma estrutura para trabalhar a arqueologia histórica de forma mais consolidada nas nossas universidades, na nossa estrutura de investigação. Diria que depois há outro problema, que é talvez ainda pior, que é da dificuldade que os arqueólogos têm. Falávamos há pouco dessa arqueologia que tem a ver com a obra espaço rural, mas também a reabilitação urbana. E aquilo que nós vemos aqui os nossos colegas desse trabalho cotidianamente nessa arqueologia têm muito poucas condições para desenvolver investigação sobre aquilo que estava. E, portanto, reparem que, ao fim e ao cabo, nós, no percurso que a arqueologia deve fazer, que começa realmente na escavação, a identificação dos sítios e depois da sua escavação, que devia passar pelo seu estudo e depois da divulgação à comunidade, nós ficamos muitas vezes naquele primeiro passo que manifesta que é a estrutura, como a estrutura está criada, e portanto a maior parte dos arqueólogos não há estrutura que permita que esta arqueologia, e esta nossa arqueologia histórica tem ainda um outro desafio, que é de que estas escavações, em contexto rural é diferente em contexto urbano, mas em contexto urbano isso é muito evidente, e em contexto da arqueologia da arquitetura também é muito evidente, é que nós temos grande quantidade de informação quando trabalhamos a arqueologia histórica. Ou seja,
Temos grandes, para simplificar, a quantidade de material que é recolhido é muito grande, não é? E, portanto, processar, investigar esse material com as condições que os arqueólogos têm genericamente para trabalhar, então isso é muito difícil. E o conhecimento, a própria afirmação da arqueologia na sociedade não vai mais além, aunque realmente temos esse constrangimento, claro. Sim, agora que estás a falar isso, estava a pensar. Estava a pensar que o ano passado, 2023, que foi, acompanhamos um estudo de, pode ser, não é bem como este, que está muito gratuito, não, pero o convento de Santa Clara, em Montevedra, foi vendido por armesas, a que se llamaban cuatro feiras, mostras, que decidiron ir para a comunidade de Santa Compostela. E dixeron aquel espacio que, igual que o Palacio do Carmo, o convento do Carmo, está no meio da cidade de Pontevedra. Entón, adquiriu o Concello, Cámara Municipal, ¿no? E puso a disposición do Museo de Pontevedra. Entón, había para decidir que facer con aquilo e sacar un concurso público, etc. Foi a primeira vez que se decidiu na Galiza, a primeira vez, facer todo un estudo previo arqueolóxico e histórico. Digo, a primeira vez porque normalmente se face comúnmente nun proceso de excavación ou de intervención, ao mesmo tempo se fai ese traballo. Pero neste caso decidiron facelo de forma previa para que os arquitectos do concurso internacional tiveran información para aquilo, non? Claro, aquilo había que facelo en 6 meses. Non? Só a lectura de pagamentos dos alzados de un volumen de unidades estratigráficas, estamos falando de 900 unidades estratigráficas. Ou seja, momentos de momentos de paso do Estado. Ou destruição. Pero a esas personas, outro tanto das 50 e tantas unidades arqueológicas que se fizeron ao longo de 15 anos. Multiplica eso por 10 en cada sitio de piezas cerámicas, e así o cemiterio, sus esqueletos apareceron, etc. Claro, es un volumen de información que non solo hay que registrarla, sino que después hay que subir una información en una base de datos, después hay que procesar eso, a partir de interpretar el sitio, construir un discurso y en 6 meses darlo a unos arquitectos para que con eso hagan un proyecto que sea adecuado a musealización de ese espacio o a su rehabilitación, ¿no? Pero eso es la parte que tiene que ver con la gestión de los datos, que efectivamente André tiene razón, cuando vivimos en espacios históricos, en ciudades, etc. De feito, todo o tema do desenvolvemento do estratigráfico ten que ver con resolver un problema real en Inglaterra despois da posguerra, despois da Segunda Guerra Mundial, para gestionar todo o volumen de información que estaba aparecendo nos conjuntos, nos espacios urbanos no momento da rehabilitación das cidades, non? Da posguerra. Entón, eso aplicado hoxe en día é importante, pero logo como divulgamos todo eso, como compartimos todo eso con a ciudadanía, a sociedade, etc. Então, o tema é complicado. E repara, aqui uma área de conhecimento que as vidas paralelas vão a várias áreas de conhecimento. Este é uma área de conhecimento tem muita implantação no dia a dia ou seja, é uma área de conhecimento, datas académicas e tudo isso, mas todos os dias, em qualquer obra, a arqueologia está presente, não é? Tem essa grande interação e todos os problemas de gestão que são inerentes. O caso, só para dar bem o caso relativamente à quantidade de informação, nós aqui em Lisboa, cada pequena área de intervenção dá toneladas de materiais e coisas absolutamente extraordinárias. Ou seja, coisas também do ponto de vista museológico, do ponto de vista patrimonial, ou seja, do ponto de vista daquilo que é uma materialização do passado,
absolutamente que dariam para construir narrativas sobre tudo e mais alguma coisa. Temos realmente a processar, trabalhar. Nós, relativamente a isto, dedicava-lhe não é? Sim, é muito complemento, não é? Muito complicado. Creo que é o momento de falar de identidade. A identidade. A arqueoloxía e a súa presenza no mundo digital. Convidamos a abordar este tema tan vasto dunha perspectiva máis concreta, non é? A ver, bueno, eu aí creo que hai dous aspectos diferentes. A arqueoloxía digital, que é o acusa, e a arqueoloxía no mundo digital, que non se te referes a redes sociais. Primeiramente falaríamos Da arqueoloxía digital. Ben, no ámbito que coñezo, que no ámbito galego, tamén vamos a unquilla o ámbito de Portugal, certo que a arqueoloxía digital é unha ferramenta que xa leva tempo funcionando, pero que efectivamente é unha ferramenta e como tal eu creo que é importante que a avisamos, non é un fin en si mesmo, sino que ten que ser unha ferramenta que dende a arqueoloxía utilizamos, eu creo que con tres finalidades fundamentais. Por unha parte, ser capaces de trasladar, un pouco que falábamos antes con respecto a estas intervencións no ámbito da arqueoloxía histórica, pero en xeral, ser capaces de trasladar ese relato que nos podemos construir a partir dos datos, da interpretación dos datos e do noso traballo desde o punto de vista arqueolóxico, a partir da audacia e tal. Entón, moitas veces é difícil contar o que os resultados dos que nos chegamos a partir do noso traballo. A arqueoloxía digital ten que servir para trasladar esa interpretación, ou dar forma a esa interpretación. Pues, neste caso, imaginemos que a nave estaba esa iglesia, a reconstruímos como sería a súa forma original a partir do seu congreso. Facemos aquí, pero non só os traballos, tamén as fontes, os traballos arquitectónicos, etc. Eso é un paso. O segundo paso, ou a segunda funcionalidade, que creo que tamén é importante, ten que ver con como nos pode axudar a arqueoloxía digital precisamente nese proceso interpretativo, non? Eu estou pensando cando fixemos a reconstrucción da fase tan antiga de Santa Eulalia de Bóveda, en Lodo, edificio pequeniño e tal, o ter os restos dos arcos e utilizar ese proceso, esa reconstrucción a partir dunha curvatura, a partir de toda a materialidade que ali había, nos serviu durante un tempo para precisamente unha fase de proba e error, ata que chegamos a unha estructura que tiña lógica a materialidade que había, pero tamén cos conhecimentos da arquitectura da época. Entón, tamén unha ferramenta dentro do proceso interpretativo, pero moi importante que nos partamos desa materialidade, é dicir, non construir algo porque sí, porque isto me parece que así, non. O sea, o arranque dun arco vai quedar a curvatura, neste caso, ou das de crucería, pues te dará como sería ese medio, non? E a terceira, que é fundamental, ten que ver con todos os que se chama divulgación arqueolóxica, é dicir, todo o traballo de un pouco levar a sociedade e, por suposto, se utiliza nos museos, se utiliza nos museos reais, como nos museos virtuais, entón é unha ferramenta moi potente. Pero é unha ferramenta, o sea, eu quero insistir nisto, non? Que non pode ser un fin único para chegar a poder realizar esa reconstrucción, ten que haber todo un traballo previo de recopilación de datos, de captación de datos e de reconstruccións sobre o traballo real. Iso sería unha parte. Logo, outra parte que toda que ten que ver con o mundo digital. Por si que les saben que pasa de cada
completamente de acordo. Acho que são estas realmente os benefícios da arqueologia digital, nestas várias vertentes. A arqueologia no mundo digital, pois, o jogo é um fecho daquele ciclo que eu falava há pouco, não é? Ou seja, esta questão da comunicação é muito importante. Ao cabo, isso permite o próprio reconhecimento social da disciplina, da sua prática. Não é? E, portanto, naturalmente que os meios digitais auxiliam nessa tarefa de comunicar os resultados, não é? Dessa informação. Sublinhava aquilo que dizia bem, ou seja, uma outra das coisas com que eu penso que a ciência em geral está a debater-se é com esta coisa de ter, não ser um fim em si mesmo, não é? Ou seja, que às vezes que é preciso fazer um trabalho prévio, ou seja, não criar um boneco no vazio, não é? Não criar assim uma coisa no vazio, porque senão aí, enfim, não é ciência, não estamos a tratar de digitalizar a ciência, estamos simplesmente a criar um boneco erróneo, não é? Coisa errónea. E, portanto, sim, ou seja, eu acho que a arqueologia tem esses métodos, meios digitais permitem essa divulgação, contanto que realmente coloca também, por vezes, a arqueologia sob a pressão de rapidamente responder, mas isso eu acho que o mundo digital é tudo assim, não é? Rapidamente responder a determinadas questões e, claro, e também não podia deixar de dizer isso, ao final estamos por estar a falar dos problemas desta última fase do processo arqueológico, que é o da divulgação, que é de conseguirmos passar narrativas, transmitir o resultado dos nossos trabalhos numa sociedade que procura uma imagem, por vezes não quer ler, uma imagem que pensa rapidamente e vamos lá com o resultado da sua intervenção. Mas eu tenho que fazer um estudo. Não há tempo, não. Ou seja, esse imediatismo, não é? Que é geral toda a sociedade e a qual nós estamos constrangidos a responder. E também uma outra linha, não posso deixar de. Parece que uma outra linha que acaba por influenciar a própria ciência, isto é natural, que é, digamos que, ter que alinhar, de alguma maneira, a ciência ter que alinhar com uma certa. Aquilo que podemos chamar de espetáculo, ou seja, ter que tirar o trunfo da banca, ou seja, não basta mostrar o tabuleiro de cartas, tem que se mostrar o as de trunfo, não é? E isso, por vezes, é contrário à própria. Aos próprios fundamentos da disciplina, não é? Porque a disciplina não é feita por mesmo os moldes que no presente fazemos, não é feita para descobrir o tesouro, não é? Já teve essa fase, há séculos atrás, descobrir o que é mais valioso, o que é melhor, o que é mais antigo, o que é mais, mas para reconstituir as passadas comunidades e, nomeadamente, insisto, o passado das comunidades que não têm escrita, e, portanto, também não vão deixar nada de muito espetacular do ponto de vista material, não é? Ou seja, aquele discurso que nós vamos procurando fazer, mas que às vezes é difícil de passar nas sociedades atuais. O valor, muitas vezes, não está na grandeza do objeto, nos materiais que são entregues, no exotismo, no caso da dimensão colonial, isso tem muita importância, o exotismo, isso é uma coisa que vem muito longe, mais longe, mais estamos com esses superlativos, mas aquilo que nos permite reconstituir as sociedades do passado. Para nós, uma lareira, uma lixeira, por vezes pode ter mais importância que um objeto extraordinário vindo do outro lado do mundo. Isto fica com o objeto de testemunha, relações, este fica mais inteiro, vai ficar bem no vitrine do museu. Vai chamar a atenção. Mas aquela lixeira pode nos testemunhar sobre episódios de guerra, sobre alimentação, sobre toda uma série de aspectos que têm no passado. Portanto, eu acho que há uma maneira, esse mundo digital, no qual eu não entro muito, devo assumir que não tenho muita relação, estou a dizer isto com orgulho, mas realmente debatermos com este problema de uma disciplina
que em teoria visa estudar o que não é espetacular, muitas vezes visa estudar aquilo que não é grandioso, não é rico, mas que muitas vezes é chamado a mostrar aquilo que é que descobrir assim de mais valioso. Essa é a pergunta muitas vezes que se coloca e às vezes é difícil passar a mensagem diferente. Sí, a ver, esta cuestión es compleja y yo creo que además necesita una reflexión profunda en el momento en el que estamos, ¿no? Que además están entrando otras cosas como IA, inteligencia artificial, etc. Onte, agora que falas das riseiras, onde estaba xa non lembro se foi un tuit ou unha mensaxe de un colega que é galego, ainda que está en Madrid, que é o Alfredo González Rival, que estuda precisamente, bueno, ele comezou na prehistoria, mas agora é un dos máximos especialistas en dedica na España en memoria histórica, estaba moito todo o que son as cosas, bueno, o período da Guerra Civil, etc. E ele dicía que contaba unha anécdota, non? Vou aproveitar a anécdota, porque eu acho que ten moito a ver con o que acabas de comentar. Ele dicía que cando ele estaba estudando, decidiu excavar na súa finca, na súa propiedade, facer unha excavación para, ver un pouco que saía. E saliu unha riseta, saliu un basurero, non? E que naquela altura ele se sorprendera porque todo o que estaba sacando le daba moita información sobre o que fora o seu propio proceso familiar e o seu entorno. E que agora sorprende que a semana pasada publicouse un volumen de unha das revistas máis importantes de italianas, de arqueoloxía, que a portada é precisamente unha riseta, un basurero, non? E ele, bueno, leva moito tempo reivindicando como toda a materialidade que aparece asociada aos campos de concentración e a todos os espacios utilizados no período franquista e na posguerra aportan moita información sobre como vivían aqueles presos e como morían, etc. Entón, estamos nesa realidade na que as cousas creo que están mudando un pouco nese sentido, non? Pero indo a parte que comentabas de arqueoloxía no mundo digital ou incluso como nos podemos utilizar do digital, redes sociais, un pouco de equipamento arqueolóxico, eu concordo totalmente porque creo que estamos nun mundo no que o concepto de fast food está sendo aplicado e está sendo aplicado de feito aos procesos de investigación en xeral e a arqueoloxía especificamente está sendo víctima, en certo modo, ou se está deixando levar por este tipo de procesos. Por exemplo, tú hoxe en día pides un proxecto de investigación e ao rematar o proxecto de investigación, se non se son 2 ou 3, se son 3, tens que ter non sei cuántos artigos de entrevistas de impacto, non sei cuánto, e ademais agora tens que demostrar o impacto que ten o teu proxecto en redes sociais, etc. Pero os tempos que son necesarios precisamente para pasar unha materialidade a poder construir un relato con certa integridade e con rigor, non se poden medir polo tempo que tú tes de duración dun proxecto, porque probablemente ese momento ainda non teña respostas para a pregunta de investigación que tú formulas cando inicias ese proxecto. Non iso se pode levar tamén incluso a excavación arqueolóxica, etc. Entón, estamos nesa realidade. Cando ti faz unha análise, e eu teño feito, sobre como se contan as noticias nos más media, me da igual que se prensa escrita, digital ou redes sociais, efectivamente, apareceu o castro máis antigo, apareceu o tesoro máis importante, apareceu, sempre ten que levar un superlativo diante, non? Porque, ao fin e ao cabo, a arqueoloxía socialmente ten un certo
un certo relato romántico que en parte ben construído desde o segundo XIX, desde as primeiras prácticas arqueolóxicas, pero tamén incluso parece unha tontería, pero non é, desde a realidade que se construe desde o propio cinema en relación a arqueoloxía e a que iso. Eu creo que temos que intentar utilizar esas redes sociais e os mass media para facer o contrario. É dicir, para mí ten que haber unha relación importante entre a arqueoloxía e a sociedade. Ao fin e ao cabo, a maior parte dos estudos que nos facemos fondos públicos, non? Por lo tanto, non solamente é pechar ese círculo que ti decías, a cadena de valor do patrimonio arqueolóxico que comeza desde o momento que identificas un sitio ata o momento en que revertes ese conocimiento á sociedade e dentro da sociedade entra os colegas de investigación ou de profesión, como tamén entra a cidadanía, pero eso require un proceso, ¿no? Require unha serie de eslabóns que están unidos entre sí, a identificación, a significación, a interpretación, etc. É complexo e estamos intentando eliminar partes desa cadea e non se pode eliminar, non? E por eso é importante que nos abordemos, non me refiro aos investigadores en xeral, igual que sean no ámbito académico ou que sean no ámbito privado, temos que intentar contribuir a que eso sexamos nosa conta e ademais a facer as cousas en proyectos. Entón, claro que podemos utilizar as redes sociais. As redes sociais son unha linguaxe, non? Igual que a arqueoloxía digital é unha linguaxe. É unha linguaxe na que nós temos que ser capaces de transmitir, pero ten que haber unha diferencia, igual que hai un artigo e un mal artigo, o artigo e un mal artigo ten que haber, ou polo menos temos que intentar que esa transmisión sexa correcta, non? E non eliminando pasos, non? Entendo da arqueoloxía espectáculo, o sea, eu creo que hai que estar aí, pero hai que estar aí marcando diferencias, non? E iso é o difícil, o complicado. Sim, repara, só para reforçar, esta parte da arqueologia pública, que chamamos de arqueologia pública, é absolutamente essencial, ou seja, é o final da cadeia, e repara, no caso desta área científica, esta área científica não põe tapumes em torno de uma não veda uma praça para escavar. Ou seja, a nossa área faz isso, não há muitas outras áreas que interfiram tanto no dia a dia da cidade, no local, de repente tapamos e estamos a escavar. Ou, por exemplo, um cidadão quer construir, fazer a sua casa, mas antes a arqueologia tem que entrar. E, portanto, ainda torna mais necessário essa interação, digamos, entre os investigadores, os arqueólogos em geral, e a sociedade. Mas aí há duas, que não são duas, esta questão não é de hoje. Ainda há bocado dava um exemplo do Campo Arqueológico de Mercola, precisamente é um projeto que se construiu durante setembro, às vezes assim, há 25 de abril, e que é precisamente um projeto pela comunidade. Portanto, num lugar, digamos, fronteiriço de Portugal, com graves problemas económicos e sociais à época, portanto, na altura do pós-25 de Abril, e precisamente teve a arqueologia como. Se montou um projeto em que a comunidade participava nesse projeto. E isso é absolutamente essencial. Há bons exemplos, não é que a coisa não tem, mas quer dizer, isso é absolutamente essencial. Nós temos consciência disso, por aí passa esse meio digital, mas não apenas. Eu creo que quando nos vou apoiar no sector de música, fizemos a entrevista, pero eu creo que hai un exemplo que para mí mudou totalmente as maneiras de facer, que foi todo o proxecto da Catedral de Santa María de Vitoria-Gasteiz, que eles mudaron totalmente o modelo, ¿no?, de intervención en un edificio histórico emblemático para a cidade, que foi a Catedral de Santa María en Vitoria, no País Vasco,
que además ten moito que ver coa arqueoloxía histórica, ten moito que ver coa importancia da arqueoloxía medieval, porque eles colleron, mudar o que se facía en ese momento, utilizando exemplos precisamente como de ver, pero de feito, Bertola tamén estaba detrás de aquela diferencia. Eles colleron o eslogan Aberto Works. Entón, en vez de pechar o edificio, abrir o edificio á cidade. Claro, non se ten moi complexo porque a catedral é un lugar de culto, non? Entón, eles intentaron compatibilizar, en primeiro lugar, manter a función dun edificio como era unha catedral. Pero un edificio que se caía, o sea, ia vir abaixo. Entón, ou buscaban unha solución ou non tiñan catedral. O sea, era un problema, e que además é un problema que se detecta desde o inicio prácticamente da construcción. Están buscando constantemente solucións porque as bóvedas se les caían, non? A arqueoloxía permitiu explicar a problemática e por sí, o sea, por que se caían as bóvedas, e basicamente foi que un edificio que foi pensado para ter unha cuberta de madeira, de repente se lles colocan máis bóvedas de micería ópticas, pero non estaba estructuralmente diseñado para soportar esas cubertas, non? Entón, todo aquilo permitiu iniciar un proceso que cambiou totalmente a interpretación da historia da cidade, a interpretación da historia do edificio, etc. Pero se fixo de maneira que, por unha parte, os andamios que se diseñaron, as estadas, os andamios que se diseñaron para facer toda a obra, primeiro o estudo, non? O estudo necesario para entender cal era o problema. Ao mesmo tempo era tirantes que suxeitaba o edificio para que non se caera, eran os elementos que servían para facer o estudo e o lugar onde a cidadanía podía visitar a obra con máis medidas de seguridade, etc., durante os casi 20 anos que durou a obra. E a cidadanía sistemáticamente todos os anos ia ver a evolución que había aquí, pero non solamente eso, o sea, a recuperación daquele espazo serviu para recuperar un barrio, trouxo, por exemplo, moitísimos traballadores do ámbito dos porteiros, das armadas de Marrocos, porque xa se perdera a tradición daquele uso, entonces recuperou totalmente un barrio simplemente utilizando un eslogan de Alberto Cortés, o sea, incorporando a cidadanía a aquel espacio, ¿no? O concepto de plantar edificios de aliento andamios, bueno, unha mudanza importante que foi tamén unha mudanza para outras maneiras de facer, non? Non só no ámbito da investigación, sino tamén no ámbito das investigación. Era máis un proxecto de moitísimo diñeiro, porque recuperar aquilo, pues nada, pues a catedral durante tanto tempo e investigando requiere moitos fondos. Bueno, pues non me lembro ahora as figuras, verdade, no primeiro ano da restauración, creo que foi, por cada euro invertido recuperaba un outro. Entón, tamén requería pues, todo un estudo de como poner aquello en valor y de cómo recuperar el dinero que estaba invirtiendo. En este caso, pues, restaurar el edificio que estaba caendo. Y eso es un ejemplo que se está utilizando en muchos circunstancias. No es eso. Não, essa ligação é absolutamente essencial. Eu sou árabe. Não, dá. E é isso. Estou a pagar o negócio. Estamos ya teniendo que nos interesa solucionar el científico sin tratamientos para no llevar universidad y sería algo e sabemos Eu distingo que é essa participação de comunidades científicas. Essa é uma, ou seja, há um tempo em que também sempre houve tradição da comunidade arqueológica portuguesa, mas quer dizer, estreitarmos cada vez mais projetos em conjunto parece. Estreitar relações e construir projetos em conjunto parece que é uma das grandes vantagens
da pertença à União Europeia, não é? E temos esta história do partido, não é? Esta história. E, portanto, eu acho que essa é é algo que já se tem vindo a construir, dessa proximidade. Esbateram-se completamente as fronteiras em termos de marketing português, que não olha para o outro lado da fronteira, não apenas para o período em que não existia essa fronteira, mas também depois. Portanto, eu acho que essa ligação hoje existe, é absolutamente natural e que esse é um aspecto a destacar, e sobretudo na zona do norte de Portugal, como a Galícia, isto é uma proximidade, como Atas, também no sul de Portugal, no Alentejo, no Algarve, com a Andaluzia, até com o Norte da África. Estou um pouco inserido nessa. Portanto, digamos, esbater, nós não precisamos para fronteiras do passado, mas parece que é interessante esta perspectiva positiva que temos atualmente de isto independentemente da fronteira, da agregação de equipas independentemente da fronteira. Eu acabo de apresentar um projeto para Marrocos, não sei se falamos sobre isso, mas acabo de apresentar um projeto para Marrocos, a AFCT portuguesa, por isso tinha ali toda uma série de regras de participação de investigadores estrangeiros, mas, quer dizer, isso foi um empecilho. Eu não poder pôr diretamente um colega de Santiago de Compostela, por exemplo, e de haver ali alguns problemas administrativos com isso, era um empecilho, que é algo que já estranhamos, diria eu. Isso é bom, isso é uma caminhada positiva. Sí, a ver, eu, no meu caso, que comecei de un lado e comecei a traballar primeiro no CSIC e despois na universidade, e agora estou na Universidade da Miño. A min, desde logo, poder traballar desde ambas as dúas partes supónme unha máis-valía moi importante. No sentido de que, por unha parte, a aproximación, por exemplo, ao ámbito da arqueoloxía medieval ou incluso da arqueoloxía paisaxe dentro dun laboratorio, traballo nun laboratorio de paisaxe, patrimonio e territorio, onde precisamente o que temos unha colaboración interdisciplinar moi importante, a mí me permitiu facer unha serie de cosas que antes prácticamente non podía facelas, no sentido en que ou ben traballábamos desde ámbitos disciplinares moi concretos, ou ben só traballábamos no ámbito que estudo a fortificación da raya, só desde un lado, non? Entón, por exemplo, a mí resultame bastante curioso, hai varias iniciativas en este momento para declarar o patrimonio da humanidade de diferentes elementos da fronteira, os que só están lá na fronteira. Resulta curioso porque levamos moito tempo vendo como a importancia de entender este patrimonio arqueolóxico e fundamental, entendendo de maneira conjunta e desde ámbitos disciplinares moi distintos, e, sin embargo, seguimos sin comprender que son espazos rayanos que só fan sentido de un lado con o outro. Entón, aí concordo completamente con André na necesidade de intercambiar miradas, de traballar de forma conxunta desde ámbitos disciplinares distintos e, desde logo, no ámbito no que traballo, para mí a colaboración entre o ámbito galego e o ámbito portugués, foi un cambio moi importante na maneira de abordar. Neste momento temos un proxecto, por exemplo, un Subterrex Subor, que precisamente engloba equipos de Francia, da França, de Cataluña, no ámbito de español está Galicia, Asturias, León e Cataluña, e despois en Portugal estamos a Universidade. E un pouco a idea de traballar estes espacios de montaña, un pouco desde a perspectiva da transhumancia e de todo o que ten que ver con os restos das intervencións agropastorís ao longo do tempo, desde unha perspectiva histórica, e, desde logo, o primeiro
para min, os primeiros pasos do traballo, o máis importante foi precisamente este cruzamento de perspectivas e de miradas, ¿no? Que cada un ve coas súas letras, a maneira en que traballamos en cada un dos nosos ámbitos académicos, fundamentalmente, pero incorporando tamén, e iso tamén é importante, todos os elementos que no territorio están xestionando estes espacios, ¿no? Desde no caso de norte de Portugal, desde a actividade que xestiona Peñas de Les, ata de cámaras, de superficie, etc. Entonces, a mí me parece importante que a construcción do coñecemento e sobre todo ese aumento arqueolóxico, non? Que creo que a arqueoloxía pode aportar moitos aspectos importantes para resolver os problemas do presente e do futuro. Estou pensando en deslizamentos novos, de despoblamiento, de emigración, fundamentalmente agora con as cidades e de abandono nos estados demais. Creo que a arqueoloxía pode ser unha ferramenta precisamente para recuperar, ou polo menos dar desposoio histórico a todos estes traballos del libro. Eu creo que por unha parte interdisciplinar e por outra parte a colaboración entre equipos de diferentes entidades en Galicia actual, usualmente, creo que poden ser un bom punto de partida, ¿no? Con este técnico que tamén ten que linear para conversas futuras, deixamos por hoxe as días para esa arqueoloxía con un agradecimento especial a José Manuel e a este espacio maravilloso por el poder encontrarnos. Gracias a todos. Boa tarde.